Nova Kids! Sejam muito bem-vindos ao Momento Alegria! E eu convido você a ficar de pé, porque nós vamos louvar ao Senhor com muita alegria! Pegue os seus instrumentos e vamos tocar! Tu és tudo que eu preciso, tu és o meu grande amigo. Eu vou sempre te buscar, eu vou te adorar. Vou erguer as mãos em direção aos céus, gritar bem alto para o mundo ouvir, saltar mais alto que puder, mostrar a todos que me amam enquanto eu sou feliz. Tu és tudo que eu preciso, tu és o meu grande amigo. Eu vou sempre te buscar, eu vou te adorar. Vou erguer as mãos em direção aos céus, gritar bem alto para o mundo ouvir, saltar mais alto que puder, mostrar a todos que me amam enquanto sou feliz. Jesus, sou feliz contigo. Jesus, sou feliz contigo. Jesus, sou feliz contigo. Prepara! Atenção, que os meninos vão cantar comigo! E as meninas vão cantar comigo! Prepara, meninas! Sou feliz, Sou feliz por me amar. por me amar. Sou feliz Sou feliz por me amar. por me amar. Sou feliz Sou feliz por me amar. por me amar. Sou feliz Sou feliz por me amar. por me amar. Sou feliz Sou feliz por me amar. por me amar. Sou feliz Sou feliz por me amar. por me amar. Sou feliz Sou feliz por me amar. por me amar. Sou feliz por me amar. Palmas! Isso! Vou erguer as mãos em direção aos céus, gritar bem alto para o mundo ouvir, saltar mais alto que puder, mostrar a todos que me amam enquanto vou erguer as mãos em direção aos céus, gritar bem alto para o mundo ouvir, saltar mais alto que puder, mostrar a todos que me amam enquanto vou erguer as mãos em direção aos céus, gritar bem alto para o mundo ouvir, saltar mais alto que puder, mostrar a todos que me amam enquanto sou feliz, mostrar a todos que me amam enquanto sou feliz, mostrar a todos que me amam enquanto sou feliz. Ouça essa música, porque chegou a hora da nossa declaração da criança. E atenção, homens, vocês vão fazer a declaração comigo. E meninas, nós vamos fazer a declaração bem bonita, lembrando que falamos após os meninos. Homens, então prepare-se. No 3, 1, 2, 3. Eu sou o homem criado por Deus. Eu sou mulher, criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo pra Deus. Estudo a Bíblia pra saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja,
o Nova Kids e você. É isso aí, Nova Kids. E agora, ainda de pé, vamos para a nossa próxima música e mandar a dona Mentirinha embora. Pegue o seu instrumento. Dona Mentirinha, você não é legal. Vamos, galera, combater esse mal. Somos na força do bem, ninguém pode nos derrotar. Com a espada da verdade, vamos lutar. Mas essa dona da lelé da cuca pensa que pode a todos enganar. 1º de abril não é o dia dessa dona Mentirinha. Lá atrás. Cante. Sai, 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 sai do meu pé. Dona Mentirinha, sai do meu pé de chulé. Mais, 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 todo dia a dia. Já aprender a verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé. Dona Mentirinha, sai do meu pé de chulé. Mais, 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 todo dia a dia. Já aprender a verdade mais e mais. Pegue o seu instrumento. Dona Mentirinha, você não sabe correr. Tem a perna curta, não pode se esconder. Somos invencíveis no exército de Deus. Jesus é a verdade, vamos vencer. Mas essa dona Calelé da Cuca pensa que pode a todos enganar. 1º de abril não é o dia dessa dona Lá atrás. Mentirinha. Vai. Sai, 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 sai do meu pé. Dona Mentirinha, sai do meu pé de chulé. Mais, 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 todo dia a dia. Já aprender a verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé. Dona Mentirinha, sai do meu pé de chulé. Mais, 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 todo dia a dia. Já aprender a verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé. Dona Mentirinha, sai do meu pé de chulé. Mais, 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 todo dia a dia. Já aprender a verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé. Dona Mentirinha, sai do meu pé de chulé. Mais, 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 todo dia a dia. Já aprender a verdade mais e mais. Nova Kids, agora você pode sentar, porque nós vamos de brincadeira. Chegou a hora da nossa brincadeira de hoje, Nova Kids, que se chama Qual é a História? E como vai funcionar? Vai aparecer uma imagem aí na sua tela, mas essa imagem vai estar coberta por alguns quadradinhos. E aos poucos, esses quadradinhos vão sumindo e aparecendo a imagem que representa uma história que você já assistiu aqui no Nova Kids. Então vamos para a primeira imagem de hoje. Olha, parece que está aparecendo ali um terreno, umas montanhas, ainda tá difícil. Solta mais 2. Olha, parece que tem um rapaz ali, ele tá fazendo algum movimento diferente. Mais 2. Olha, parece que tem um homem bem grande na frente dele. Tá muito fácil agora, né, Nova Kids? Você já sabe que história é essa? Então fale pra quem tá aí do seu lado. Será que você acertou? Pode soltar tudo, vamos ver se você acertou. Davi e Golias. Se você disse Davi e Golias, você acertou. Agora vamos para a segunda imagem de hoje. Parece que tem um senhor, 2 homens ali no canto. Mais um pouquinho. Mais um senhor aparecendo ali. Essa imagem tá fácil agora, não é, Nova Kids? Você já sabe que história é essa? Parece que esse senhor tá ungindo alguém. Você sabe quem é? Fale aí pra quem tá perto de você. Ou fale aqui pra mim ouvir. Será que você acertou?
Pode mostrar a imagem toda? Samuel ungindo Davi rei. Se você disse isso, você acertou, Nova Kids. Olha, nós vamos dar um breve intervalo e já já nós voltamos com mais Qual é a História? Nova Kids, agora fique de pé, porque nós vamos cantar Eu Li na Bíblia. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. É isso aí, Nova Kids. Agora você pode sentar, porque nós vamos com a segunda parte da nossa brincadeira. E voltamos com a nossa brincadeira de hoje. Qual é a história? Tá muito fácil, Nova Kids. Eu tenho certeza que nas primeiras duas imagens você acertou. Agora vamos para a terceira imagem de hoje. Pode soltar. Parece uma mão. Tá confusa essa imagem. Mais dois, vamos ver. Parece um rapaz. Ainda tá confuso. Mais duas. Olha, é um homem com uma lança na mão. Você já sabe quem é? Solta mais duas aí pra gente ver. Tá muito fácil agora, não tá, Nova Kids? Você já sabe essa história? Então fale bem alto aí. Será que você acertou? Vamos ver. Saul tentando matar Davi. Foi isso que você disse? Se foi isso que você disse, você acertou. Então vamos para a nossa quarta imagem de hoje. Imagem na tela. Vamos tirar aqui. Parece que são duas pessoas, uma do lado, outra do outro. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Olha, parece que é um soldado. E parece que tem alguém ali entre esses dois soldados. Parece que essa pessoa do meio tá com um olho esquisito. Solta mais dois pra gente ver que ainda tá difícil. Parece que ele tá se fazendo de doido. Será que você sabe que história é essa?
Se você sabe, pode falar aqui que eu quero ouvir. Será que você acertou? Vamos ver até o final. Esse aí do meio é Davi. E essa história é aquela de Davi se fazendo de doido. Você lembra quando ele estava lá na terra dos filisteus? Que ele se fez de louco para não ser preso e nem morto. E essa foi a nossa brincadeira de hoje. Qual é a história? Continue prestando atenção nas nossas histórias bíblicas, porque você nunca sabe quando nós vamos voltar com mais um Qual é a História? Essa brincadeira foi muito legal, Nova Kids. Eu tenho certeza que você acertou todas as imagens que apareceram aqui hoje. Sabe por quê? Porque você presta atenção em todas as histórias que aparecem aqui no Nova Kids. E mais que isso, você se dedica em aprender a palavra de Deus. Isso aí, Nova Kids. E quando nós estudamos a palavra, aprendemos a ouvir a voz de Deus. Sentados mesmo, nós vamos cantar essa nossa próxima música. Será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo. Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Meninas, vocês vão cantar agora comigo. Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Homens! Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar, com apenas uma palavra. Tudo ele pode mudar. Agora todo mundo cantando junto, hein? Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Nova Kids, chegou agora um momento muito importante, que é o momento da nossa oração. Portanto, baixe sua cabeça, feche seus olhos e repita depois de mim. Senhor, Senhor, me ajude a sempre estudar me ajude sempre a estudar e aprender sobre as tuas histórias, e aprender sobre as tuas histórias, para que eu seja para que eu seja uma criança inteligente uma criança inteligente e obediente a Ti. e obediente a Ti. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, amém. amém. Nova Kids, foi maravilhoso ter você aqui hoje. O Momento Alegria termina aqui, mas não sai daí, porque nós vamos ficar com a História Bíblica. Olá, Nova Kids! Que alegria ver você aqui nesse nosso momento muito especial, um momento da História Bíblica, onde nós aprendemos sobre esse livro incrível, a Palavra de Deus. E eu sou o tio Bruno.
E junto com você, nós vamos andar por reinos maravilhosos e grandes guerras. Então espero que você esteja preparado. Mas antes disso, o que nós fazemos? Nós lembramos das nossas 5 regras. Que isso, tio Bruno? Não, são apenas 3. A nossa primeira regra é sentar educadamente. Isso quer dizer que você vai sentar numa posição confortável, coluna reta, mas posição confortável não quer dizer deitado, hein? Quero ver você ligado aqui, porque a nossa segunda regra é prestar atenção em tudo que vai estar acontecendo, que o tio Bruno vai estar falando, fique muito ligado. E a nossa terceira regra é fazer silêncio. Nesse momento, você vai pedir ajuda dos seus responsáveis, do seu cachorro, do seu papagaio, do seu vizinho, para todo mundo fazer silêncio, tá bom? E aí você vai absorver o máximo dessa história, que vem da onde? Da palavra de Deus. 100% verdade. Crianças, nessa palavra nós aprendemos muitas coisas, não é? Nós aprendemos sobre o que Deus gosta e o que Ele não gosta. Nós aprendemos sobre quem é Deus. Nós vimos nas últimas histórias que o nosso Deus é um Deus de promessa. Sabe o que isso quer dizer? Que Ele cumpre o que promete. O nosso Deus não é aquele, como um amigo da família ou um tio seu que prometeu lhe dar uma bicicleta e nunca mais apareceu. Não. O nosso Deus, quando Ele diz que algo Ele vai fazer, assim Ele faz. Ele prometeu para o rei Davi que a descendência dele, ou seja, os filhos dos filhos dos filhos dele, iam reinar para sempre. E Deus estava cumprindo. Ele colocou Salomão como rei ali e fez uma promessa também para Salomão, que Salomão ia ser muito próspero, ou seja, ele ia ter muitas riquezas, ia ter muita sabedoria, se ele obedecesse ao Senhor. E olha só como ele foi abençoado. O reino de Salomão, todo Israel, era uma região bem grande, era formado por 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Todas essas áreas aqui, pontilhadas, que você está vendo, era uma tribo, cada um era uma tribo. Como se fossem os estados. A gente não tem no Brasil Amazonas, onde a gente vive, o Pará, Piauí. Então, também lá tinham essas divisões. Aqui dentro tinham suas cidades e assim era o reino. Salomão foi abençoado e o seu reino, ele trabalhou muito, o povo trabalhou muito no seu reino, um trabalho pesado, criança. Mas sabe, a gente já aprendeu aqui no Nova Kids que quando você faz boas decisões, você recebe bênçãos, mas quando você faz más decisões, você tem consequências horríveis. Sabe o que você vai aprender hoje? Que além disso, as consequências não afetam somente a sua vida, mas a vida das pessoas à sua volta também. A minha decisão não afeta somente a mim, mas a das pessoas à minha volta. O rei Salomão tinha tomado a decisão no final da sua vida, a gente viu na última história, não foi? De se afastar de Deus, ele adorou a falsos deuses. Isso trouxe consequências para a vida dele e para todo o seu reino. O seu povo também ia sofrer as consequências dessa decisão. Começou com algumas revoltas dentro do seu reino. Algumas revoltas foram acontecendo. Uma dessas pessoas era Jeroboão. Olha aqui. Repita comigo, Jeroboão. Isso aí. Sabe quem era Jeroboão? Foi um homem que trabalhou para o rei Salomão e ele trabalhou, ele fez um ótimo trabalho. A Bíblia diz que ele era muito dedicado. E ele trabalhou nas construções do rei Salomão. Mas ele se revoltou. E certa vez, quando ele estava ali, andando pelo campo, sabe quem apareceu? Um profeta. Um homem enviado pelo Senhor. O que é isso que ele está carregando? O nome desse profeta era o profeta Aías. E olha só, o profeta Aías estava com uma capa nova, né? Uma capa muito bonita. E o profeta Aías fez o seguinte, olha o que ele falou. Ele disse assim, Jeroboão, aqui está esta capa nova. E assim como esta capa é nova, Deus estabelecerá um novo reino. E olha só o que ele fez. Ele pegou aquela capa, a capa nova, e rasgou em 12 pedaços. Rasgou toda aquela capa. E ele falou ali para Jeroboão, você está vendo esses capas em 12 pedaços? 10 pedaços serão um novo reino de Israel, que Deus irá dar a você. Deus ia entregar agora 10 reinos, 10 tribos para o rei, para Jeroboão. Mas tio Bruno, Jeroboão, afinal, ele era filho de Salomão? Não. Como é que ele ia se tornar rei? 10 tribos e as outras 2 tribos?
Deus, ele sempre cumpre com a sua palavra. Jeroboão realmente não era parente do rei Salomão, tanto que o rei Salomão mandou matar Jeroboão, ele teve que sair, fugido, e ele foi para o reino do Egito, bem distante. E ali teve essas revoltas e pouco tempo depois, o próprio rei Salomão, ele veio a morrer. O rei Salomão foi com os seus antepassados. E aí então, quem ia virar o novo rei? O novo rei sobre todo esse grande reinado? O filho dele. Ele tinha um filho que se chamava Roboão. Repitam comigo, Roboão. Olha só Roboão com a sua coroa, né? Tinha os traços do avô, né? O avô dele, Davi. Roboão se tornou o novo rei. Viva o rei Roboão! Viva o rei Roboão! O povo, lembra que eu falei que eles tinham trabalhado muito na época de Davi? Ou na época de Salomão, na verdade? Então, crianças, o povo veio fazer um pedido. Certo dia, o povo chegou lá com o rei Roboão e eles falaram assim: Rei Roboão, grande rei, nós temos trabalhado tanto e queríamos lhe pedir que o senhor alivie a nossa carga de trabalho. Por favor, rei Roboão, se você fizer isso, nós iremos servi-lo para sempre. Roboão era um rei ali que acho que ele não gostou muito dessa proposta, né? Sabe o que ele fez? Ele pediu um prazo de 3 dias para pensar um pouco no assunto. Aí então ele pediu, o povo saiu de lá, saiu dali, e nesses 3 dias sabe o que ele fez? O rei Roboão foi falar com algumas pessoas, ele foi pedir conselhos, e isso é muito bom, não é? É bom você pedir conselhos, para deixar você mais inteligente, perceber algumas coisas que você não tinha visto. Mas sabe quem ele foi pedir conselhos? Dos sábios. Ele falou primeiro com os sábios, aqueles que tinham já trabalhado com o pai dele, o rei Salomão. E aí ele contou o que o povo tinha pedido, né? Aí eles disseram assim: muito bem, rei Roboão, se você realmente ouvir o que o povo está pedindo e fizer o que ele quer, eles vão obedecer a você para sempre. Faça o que eles estão pedindo. Olha qual foi o conselho dele, do sábio. Eles eram mais velhos, né? Deviam entender, já tinham visto outro reino. Mas o rei Roboão, acho que ele não gostou muito, porque em seguida, sabe de quem ele foi pedir conselhos? Dos seus amigos, seus brothers. E aí, meu parça? Eram os amigos do futebol, cresceram com ele, né? Eram os amigos do rei Roboão. E aí, sabe o que eles falaram? Eles disseram assim: Roboão, mostra para eles que você é um rei muito melhor que o seu pai. Eles são uns folgados. Mostra para eles que o seu dedo mindinho é mais grosso do que a cintura do seu pai Salomão. Vai lá e mostra para eles quem é que está mandando. Aí Roboão ficou: sou eu sou o rei agora, né? Então eu que vou mandar. Passados esses 3 dias, veio então o povo para saber a resposta, né? O povo foi se aproximando, chegando ali. E sabe o que Roboão disse a eles? O rei Roboão chegou para eles e falou: vocês são uns folgados, saiam daqui, vão trabalhar, eu vou aumentar a carga de trabalho de vocês. Vocês vão ver que eu sou mais poderoso que meu pai. Crianças, o rei Roboão decidiu ouvir os seus amigos. Sabe, nossos amigos são muito legais, não é verdade? É muito bom ter amigos, mas fique atento de quem você vai ouvir conselhos. O rei Roboão, ele não quis ouvir os conselhos dos mais velhos. É importante você ouvir os seus pais, eles são mais velhos, eles entendem melhor das coisas, não é? Do que ouvir, por exemplo, aqueles youtubers que você gosta de assistir. São legais e divertidos muitas vezes, mas será se eles estão ensinando aquilo que o Senhor quer que você aprenda? Será se eles estão dando bom exemplo para você sobre o que agrada ao Senhor e que vai fazer você se tornar um homem e uma menina de Deus, uma mulher de Deus? Fique atento, porque o Senhor tem muito mais a ensinar para você. Tome cuidado com quem você ouve os conselhos. Ali, então, por causa dessa decisão de Roboão, de ouvir os seus amigos, todo o povo ia sofrer com isso. Sabe o que aconteceu? O povo se revoltou. Queremos um novo rei, queremos quase um impeachment aqui, né? Queremos um novo rei. E o povo ficou tão revoltado que eles foram atacando o Roboão. E Roboão teve que sair fugido. Eu vou fugir daqui. E ele foi embora, sabe para onde? Olha só, tudo isso estava acontecendo aqui, na cidade de Siquém. Roboão saiu correndo dali até
Jerusalém, que ficava mais ou menos nessa outra região. Então era um outro lugar. E lá chegou Roboão, fugido. E o que aconteceu lá com o povo, tio Bruno? Olha só, o povo continuou, queremos um rei, queremos um rei. E adivinha quem ia se tornar o novo rei? Conforme Deus havia prometido, porque ele cumpre com a sua palavra, Jeroboão agora era o novo rei. Viva o rei! Viva o rei! Ele era um novo rei. O Senhor havia colocado ele para liderar as 10 tribos de Israel. Crianças, por causa daquela decisão de Roboão, o povo todo ia sofrer agora nesse momento. A sua decisão não afeta somente você, mas as pessoas à sua volta também. Quando você decide, por exemplo, não obedecer lá a sua professora na escola, sabe o que pode acontecer? Você vai atrapalhar a aula, vai atrapalhar a sua professora. Talvez a diretora tenha que ligar para o seu pai deixar a escola para ir lá. Então, essa decisão ia afetar várias outras pessoas. Por isso que quando você faz boas decisões, você recebe bênçãos. Mas decisões ruins afetam também outras pessoas. E aí o que aconteceu? Depois daquele momento, algo não muito legal ia acontecer. Como é que poderiam ter 2 reis num reinado tão grande desse? Não ia dar muito certo, não é? E conforme Deus havia prometido, o rei Jeroboão, ele reinou sobre todo esse reino aqui do norte, todas as 10 tribos do norte. E no sul, agora então, houve uma divisão, crianças. Agora, o rei Roboão, o filho de Salomão, ia governar sobre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Deus cumpriu com a sua promessa com Davi, quando disse que os descendentes deles iam continuar reinando para sempre. Daqui de Judá viria o nosso rei, o rei dos reis, o leão de Judá, Jesus. E sabe, Jeroboão também ficou reinando ali, mas nesse reinado aqui passou a se chamar o reino de Israel, e o reino do sul ficou chamando o reino de Judá. No reino de Israel não teve nenhum rei que foi bom. O próprio Jeroboão não amou o Senhor de coração, nem mesmo Roboão. Sabe o que ele fez, Roboão? Ele chegou a levantar altares de outros falsos deuses ali na terra de Judá. E isso não agradou o Senhor. O rei Roboão reinou ali em Judá, mas depois ele morreu. E quem agora ia se tornar rei? Porque não podia ficar sem um rei, né? Ele teve um filho. Seu filho se chamava Abias. Olha só como ele é diferente. O Abias é pequeno aqui, né? Que nem o seu reino, que foi de apenas 3 anos. Ele reinou muito rápido, mas durante todo o seu reino ele esteve em guerra. Ficou guerreando o rei Abias e o rei Jeroboão, que era de Israel, né? Do norte. E depois que ele morreu, Jeroboão no norte também morreu, e veio um novo rei, o filho dele. O nome dele era Asa. Como assim, tio? Asa mesmo. Esse era o nome dele, diferente, né? Ele era o novo rei, o rei Asa. Será se ele foi um bom rei? Será se ele foi como Davi, que amava muito ao Senhor? O rei Asa dominou lá no sul, né? No reinado de Judá. E ali, em Jerusalém, sabe o que ele fez no começo do seu reinado? O rei Asa percorreu por toda aquela região e ele destruiu aqueles altares idólatras e derrubou todos aqueles altares dos falsos deuses. Ele saiu por toda aquela terra de Jerusalém, por todo o reino de Judá. Ele ia destruindo os altares que o povo tinha levantado para deuses que não eram de verdade, para falsos deuses, crianças. E isso agradou o Senhor. Essa boa decisão do rei Asa trouxe consequências boas para ele e para todo o seu povo. Sabe o que houve? Ele passou a ter 10 anos de paz. Ou seja, ele não teve mais guerra durante 10 anos. Foi um tempo muito próspero, ele foi muito abençoado por Deus. Deus foi abençoando ele. Mas depois de 10 anos, apareceu alguém que ia agora querer enfrentar e invadir Judá. Sabe quem era? Um povo inimigo. Um povo inimigo apareceu. O rei Asa agora ia enfrentar uma guerra contra um guerreiro etíope. Olha só, o nome dele era Zerá. E Zerá tinha um exército enorme, crianças. Um exército de 1 milhão de soldados. Nossa, imagina só aquela multidão de guerreiros chegando
chegando para enfrentar ali o rei Asa. O rei Asa, então, sabe quantos soldados ele tinha? Ele tinha apenas 580 mil. Era como se fosse, a cada soldado dele ia ter que enfrentar 2 soldados inimigos. É uma batalha justa? Não, ia ser muito difícil. E agora, como ele ia resolver isso? Sabe o que ele fez? O rei Asa, ele clamou ao Senhor. E olha só o que ele falou. Está em 2 Crônicas 14:11. Ele disse assim, ó: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti nós pomos a nossa confiança. Imagina um rei falar isso na frente de todo o seu povo, declarando amor ao Deus verdadeiro. Deus se alegrou muito dessa decisão de Asa, e mais uma vez essa decisão dele ia trazer bênção para todos os outros. O próprio Deus veio lutar contra o povo. Sabe como? Agora Deus fez com que aquele exército enorme entrasse em confusão. E eles começaram alguns saíram correndo e desistiram da guerra e começaram a guerrear. Brigando, guerreando. E os etíopes perderam a guerra. Zerá perdeu a guerra. E ali eles foram totalmente eliminados. Imagine só, o rei Asa, ele não precisou perder seus soldados ou fazer grandes coisas. Ele clamou a Deus e o próprio Deus lutou por ele. Por essa decisão, o Senhor abençoou o rei Asa. Mais uma vez, todo o seu povo foi abençoado. E assim, o tempo foi passando, o rei Asa foi prosperando, foi passando. E sabe, crianças, no meio da prosperidade, com o tempo, tem um perigo de você acabar esquecendo de Deus. Sabe, Nova Kids, você que é do Kids 4, que já está indo para o Teens, né? Você vem desde o infantil seguindo fiel. Tome cuidado para não deixar sua meditação ficar de qualquer jeito. Às vezes você já não quer mais orar a Deus. Tome cuidado. Não deixe que isso aconteça. Busque ao Senhor de todo o coração. Sabe por quê? Olha só o que aconteceu com o rei Asa. Já tinha se passado cerca de 36 anos. Ele já estava bem confortável ali no seu reino, né? E aí o rei Asa, e agora ia enfrentar uma nova batalha. Olha só aqui comigo. Em Israel, no reino de Israel, existia agora também um novo rei. Não era mais Jeroboão. Agora era o rei Baasa. E o rei Baasa, ele veio lá do reino do norte. Ele veio aqui, para a fronteira em que ficava entre Israel e Judá. E ali ele veio guerrear. Ele veio construir ali muralhas. E ele queria impedir que o povo de Judá, que o rei Asa conseguisse sair dali. Então é muito simples, tio Bruno. Só é o rei Asa clamar ao Senhor. Exatamente. Mas ele não fez isso. Talvez o coração dele tenha esfriado, esqueceu de Deus. Ficou orgulhoso. Eu sei, a Bíblia diz que o rei Asa, então, fez uma aliança com outro rei. Com o rei da Síria, um reino distante, de outro lugar. Um rei que não era um rei que amava ao Senhor. Sabe, criança, tem que tomar cuidado com quem você faz alianças, com quem você faz amizade. Se aquele amigo próximo mesmo, você tem que tomar cuidado se ele ama muito ao Senhor ou não, porque ele pode afastar você de Deus, ou aproximar de Deus. Ali o Ben-Hadad, o rei da Síria, não era uma boa companhia. Sabe por quê? Porque o rei Asa tirou todos o ouro, a prata do templo de Deus e entregou para Ben-Hadad, pedindo ajuda dele para enfrentar Baasa, do rei de Israel. E aí o rei Ben-Hadad, claro que ele aceitou, né? Recebendo tanto ouro e prata. E ele enviou, crianças, soldados, seus soldados, vieram marchando. E eles começaram a atacar aqui no norte de Israel. Quando o rei Baasa logo viu isso, né? Ele desistiu dali do que ele estava fazendo e voltou para proteger o seu povo lá e guerreou com o rei Ben-Hadad. Então deu tudo certo, né? Então o rei Asa ficou muito bem, deu certo a aliança deles. Você acha que Deus gostou disso? Deus não se agradou dessa decisão. E lembra? A sua decisão, a minha decisão não afeta somente a minha vida, mas de todas as pessoas ao meu redor. Ali então Deus enviou um profeta para falar com o rei Asa. Será que ele ia ouvir? Com o coração que estava, ele mandou o profeta Anani. Anani chegou até ele e falou com o rei Asa e disse para ele: o que você fez? Você se esqueceu do Senhor?
Por que você fez isso? Durante todo o seu reino você irá enfrentar guerras daqui para frente. Agora sim. Agora o rei Asa ia se arrepender. Não, ele não quis se arrepender. Sabe o que ele fez? Ele mandou prender o profeta Anani. Acredita, ele mandou prender o profeta de Deus. E ali ele não quis saber de Deus. O tempo passou e essas consequências. O povo sofreu por conta dessas guerras. O rei Asa pegou uma doença nos pés, uma doença horrível nos pés, uma doença grave. Ele buscou médicos, mas não quis saber de Deus. Não buscou a Deus em nenhum momento. E depois de todo esse reinado, assim como Salomão, o rei Asa não terminou bem o seu reinado, não terminou bem a sua caminhada com Deus. E aí vinha um novo rei, o rei Josafá. Podia ser Azinha, né, o nome dele, afinal filho do rei Asa. Não, era Josafá o nome dele, Josafá. E agora será se esse ia ser um rei como o rei Davi, que amava o Senhor de todo o coração? Sabe o que aconteceu? O rei Josafá, quando assumiu o seu reino, ele fez grandes coisas. Ele se preocupava muito, crianças, com a segurança. Então ele construiu ali muralhas, foi construindo torres, ele queria proteger o povo. Lembra? Porque o reino do norte, o reino de Israel, vivia em guerra com o reino de Judá. Então imagine só, 2 irmãos, porque era o mesmo povo, que viviam brigando na mesma casa o tempo todo. Então era sempre tendo guerras. Por conta também das consequências do que o rei Asa havia feito. Conforme Deus havia dito, eles estavam em guerra o tempo todo. Então, o rei Josafá estava preocupado com isso. E, por conta dessa preocupação, apesar dele amar muito a Deus, ele começou muito bem o seu reinado. Ele tomou uma decisão. Ele fez uma união, crianças, com o novo rei que agora tinha em Israel. Esse novo rei se chamava Acabe. E Acabe, crianças, não era um bom rei. Na verdade, Acabe e Jezabel, a sua esposa, foi o pior casal dito na Bíblia, praticamente, porque era um rei que realmente fazia o que Deus não se agradava. Mas o rei Josafá fez uma aliança com ele para acabar com as guerras entre os reinos. Sabe como foi essa aliança? Eu consegui até uma foto desse momento. O filho dele, Jeorão, se casou com a filha de Acabe, Atalia. Olha só o dia desse casamento. Acho que ela não estava muito feliz não, né? Talvez não fosse também uma bela pessoa assim. Mas enfim, Jeorão e Atalia se casaram para fazer a união desse reino. E aí então, o rei Josafá estava agora se unindo a um rei que não amava a Deus. Pelo contrário, fazia exatamente o que Deus não gostava. E isso com certeza não ia trazer boas consequências, né? E não trouxe. Por causa dessa união, crianças, deles dois, lá na frente, não foi de imediato que as consequências vieram. Às vezes, as consequências das nossas decisões não acontecem naquele mesmo momento, mas o tempo vai apresentar isso. O povo, por causa dessa decisão, lá na frente, ia se desviar mais uma vez do Senhor. Mas ali Josafá, então, ele foi repreendido por um profeta. Deus enviou um profeta para falar ali com o rei Josafá. O seu nome era Jeú. E o profeta disse assim: rei, o que você fez não agradou ao Senhor, porque você buscou aliança com Acabe. Isso não agradava a Deus. E isso, criança, ia trazer consequências ruins. E agora? O rei Josafá podia tomar uma decisão. Ou ele ia se rebelar contra Deus, ou ele ia buscar ao Senhor. Sabe o que ele quis fazer? Ele buscou a Deus de todo o coração. Ele se arrependeu. E a Bíblia conta que ele saiu por todo o reino, encorajando todo o povo para amar a Deus. E o povo foi se aproximando de Deus. O povo de Judá agora estava cada vez mais perto do Senhor, com o coração voltado ao Senhor. Isso foi uma boa coisa que ele fez, uma boa decisão, que é trazer bênçãos para todo o povo. Mas sabe o que houve logo em seguida? Quando você toma boas decisões por Deus, não quer dizer que você não vai ter batalhas, crianças, porque logo em seguida, os povos vizinhos ali de Judá, aqui tinha um povo edomita, os moabitas e os amonitas. Imagine 3 povos, e os 3 povos não gostavam ali do reino de Judá. Esses 3 povos se uniram para guerrear contra Judá. E agora? Nossa, ia ser uma guerra horrível. E eles estavam a caminho. Olha só, eles estavam se aproximando.
se aproximando cada vez mais. Um exército enorme inimigo. O que Josafá ia fazer? O rei Josafá foi para o lugar que eu e você devemos correr quando a gente estiver em perigo, em momentos difíceis e de desespero. Em todos os momentos, na verdade. O rei Josafá buscou a presença do Senhor. A Bíblia diz que ele foi até o templo. Ele convocou o povo. O povo se reuniu ali. E ele instaurou um jejum. Ou seja, ele quis que ali naquele momento o povo deixasse o alimento de lado e buscasse a maior necessidade de todas. Buscasse ao Senhor, se aproximar mais de Deus, ouvir a voz de Deus, que Deus lutasse por eles. O rei Josafá, à frente de todo o povo, clamou ao Senhor. Olha só, crianças, o que ele disse. Está aqui, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ele diz assim: não temos forças, Senhor, para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Aquele rei fez com que todo o povo se voltasse para o nosso único Deus verdadeiro. E sabe, Deus ele respondeu por meio de um profeta, Jaaziel. O profeta Jaaziel veio e ele deu a resposta do Senhor. O Senhor disse assim: não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Mais uma vez, Deus ia lutar pelo seu povo. O Senhor estava com Josafá e com o povo. Aquilo alegrou o coração de Deus. Imagine um rei se humilhar diante de todos, em prol do nosso Deus verdadeiro, em busca do nosso Deus verdadeiro. E sabe o que ele fez? Tio, ele deve ter pegado suas espadas e guerreado. Não. O rei Josafá fez com que o povo se reunisse e começassem a cantar, a louvar a Deus. Imagina isso, 3 exércitos chegando, enorme, e ali o povo se prepara para guerrear, sabe como? Louvando a Deus, e eles começaram a cantar: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura... Canta aí na sua casa: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. O povo começou a louvar a Deus. Antes de começar, logo ia começar uma guerra. Como isso é possível? A gente viu isso, lembra? Em Jericó, o povo também louvou o Senhor e o Senhor mostrou o seu poder. Será que isso ia acontecer? Olha só, a Bíblia conta que o Senhor veio e lutou pelo seu povo. O exército que estava se aproximando começou a guerrear entre eles mesmos. Foi um guerreando contra o outro. E quando o povo e Josafá foi se aproximando lá do local em que eles estavam, a batalha já tinha acabado. Já não havia mais guerra nenhuma, porque o Senhor havia lutado por ele. Por conta dessa decisão, Josafá teve grandes bênçãos no seu reino, porque o Senhor se agradou dessa sua atitude. E o povo também, que estava com o coração voltado a Deus. Crianças, preste atenção numa coisa. O Senhor luta por você quando você se volta para Ele de todo o seu coração. Deus, Ele ama você. E o que nós temos que fazer é buscar Ele cada vez mais. E essa sua decisão de permanecer fiel, buscando ao Senhor, no Nova Kids, fazendo sua meditação, orando, de coração sincero, isso vai trazer bênçãos para a sua vida. E não só para a sua vida, mas para todas as pessoas que estão ao seu redor. Sabe, você pode ter algum familiar que ainda não conhece Jesus, ou alguém que é distante de Deus. Continue fiel, que Deus ainda pode alcançar por meio da sua vida essas pessoas. Eu espero você na próxima semana, porque a gente ainda tem que descobrir quem que vai ser agora o novo rei. Porque o rei Josafá não ficou para sempre ali. Ele reinou, mas ele partiu, ele foi encontrar com Deus. E agora um novo rei ia ter que vir no lugar dele. Quem será esse rei? Será que era o filho dele que casou com Atalia? Você vai saber na próxima semana. Continue firme, nós esperamos você aqui. Até mais, tchau, tchau. Audio